Olá a todos, bem-vindos ao Academia Médica Podcast. Meu nome é Fernando Carbonieri, médico, empreendedor serial em saúde e, como sempre, a gente está aqui para contar histórias de pessoas que fazem coisas diferentes do que a faculdade esqueceu de contar para eles e eles foram lá, aprenderam e estão aqui para trazer essas experiências, essas vivências das diferentes formas. Hoje eu estou aqui com o amigo Cássio Trevisani. Cássio é ortopedista, mas isso é só um pouquinho do que ele faz. É especialista em ombro e cotovelo e que passou por joelho e passou por outras áreas aqui. E hoje vem com um desafio imenso para contar para a gente, que é trabalhar com medicina baseada em valor na ortopedia. Cássio, seja bem-vindo. Essa é a minha apresentação à la currículo Lattes, praticamente, lógico, sem as faculdades e labels que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, mas eu queria saber de você como é que é pelo menos essa trajetória técnica antes da gente entrar nas demais questões aqui. Como é que foi isso? Tudo bem? Bom, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, tentar transmitir um pouquinho da minha experiência. Acho muito legal a iniciativa da Academia Médica, tentando trazer coisas que realmente a faculdade não nos ensina. E a minha formação técnica, né, como você já disse, ela foi muito linear, pensando em entregar uma formação para fazer ortopedia. Depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que dentro da ortopedia algumas áreas me interessavam mais. Fiz a subespecialidade em ombro e cotovelo. Depois eu fiz uma subespecialidade em traumatologia esportiva, você comentou, né, sobre o joelho, que no Brasil acaba sendo, o trauma do esporte acaba sendo mais focado em cirurgia de joelho por causa do futebol, naturalmente. E depois, quando cai na vida aí, a gente começa a entender algumas dificuldades e algumas coisas que até a nossa formação, eu me formei em 2004, então no início dos anos 2000, a medicina baseada em evidências dentro do currículo estava começando a acontecer, a começar a conversa, 2000, né? 2000, medicina baseada em evidências. Antes era a minha experiência, isso, não era a experiência geral, né? Tanto que, por exemplo, eu parei para pensar, estou voltando agora para a academia para fazer pós-graduação, né? Nem te contei. Começando, né, a levantar... Mestrado, doutorado? A princípio eu vou começar a voltar a fazer pesquisa formal. É possível que isso daí acabe virando uma pós-graduação com título, né? Mas me vendo lendo artigos, tudo de novo, relembrando, né, da formação, poxa, antes era livro-texto, né? E hoje em dia, na realidade hoje em dia não, né? Durante a residência era só artigo científico. Livro-texto é alguma coisinha para você se basear, e a maior parte dos livros-textos lá atrás, os clássicos, são minha experiência. Sim. Não, na professor titular, exato, um catedrático. Óbvio que depois, com as revisões, os livros mais clássicos vão sendo permeados por publicações com melhor metodologia científica para poder chegar nos porquês, né? Mas a gente realmente acabava tendo esse viés. E a minha jornada, na realidade, agora é de algumas dificuldades até no lidar com seu paciente no consultório, onde existem também algumas coisas que você só vai perceber depois de muito tempo rodando, né? Você se pega lá atendendo um paciente com uma dor no ombro ou na dor no joelho, e por mais que você explique a sequência que seria adequada para a gente tentar entender o que está causando a dor, o paciente já vem informado por Google e até mesmo por experiências prévias, já vem com uma expectativa de algumas coisas que não necessariamente vão entregar o melhor valor para ele, seja para diagnóstico ou para tratamento, né? Então você começa a se pegar, mas qual que é a jornada dentro do cuidado que vai entregar maior valor para esse paciente? E talvez a gente possa até beber um pouco da fonte de medicina personalizada, né? Mas a gente sempre tem que tentar ter o que funciona mesmo, seja faz sentido eu pedir uma ressonância magnética ou um exame laboratorial muito caro que o paciente já vem predisposto a pedir,
como lidar com isso, né? Então, com essas dificuldades de entender os melhores caminhos, a gente volta a estudar e custo-eficácia, VBHC, medicina baseada em evidências, tudo isso daí ainda não está muito bem definido, pelo menos em ortopedia. Você tem os artigos que dizem as melhores práticas, mas na jornada inteira, não necessariamente você vai conseguir entregar a um custo razoável a melhor evidência possível, né? Eu tenho mais dúvidas do que certezas, né, na realidade. Cara, é tão bom quando a gente encontra alguém que tem mais dúvidas que certeza, porque efetivamente a gente passou para um mundo de incertezas. Passou para um mundo que não é difícil você achar alguém que sabe mais do que você, simplesmente porque o mundo está conectado. Alguém que está vendo uma coisa que você não está vendo, alguém que está testando uma coisa que você não testou. Então, quando o nosso tamanho aqui, você vem de uma das universidades mais estruturadas e uma das melhores universidades do país, talvez a melhor, mais bem reconhecida universidade do país, que é a Universidade de São Paulo, e formações sempre topo de mercado, por assim dizer. Mas hoje a gente vê que invariavelmente existe muita medicina boa sendo feita longe do centro paulistano, por assim dizer, né? E isso eu sou de Curitiba. Lá em Curitiba a gente tem exímios cirurgiões ortopédicos também, assim como tem em outras capitais e não capitais também, né? Eu morei em Londrina, a gente via também alguns profissionais de altíssima qualidade na ortopedia também em Londrina, que é uma cidade de 600 mil habitantes. Né? Como é que você vê assim, esse intercâmbio que esse mundo mais digital provocou, em termos de qualidade de entrega do médico para seus pacientes no fim do dia? Como é que você está vendo isso? Legal essa questão. Tem coisas ambíguas aí. Tem desde a capacidade de você se formar e se informar, que eu acho isso daí espetacular, porque é muito democrático. E até o que é o democrático quando eu quero dizer? Saiu a relação de candidato-vaga, já que você estava falando da USP, e isso provavelmente acontece em outros tantos centros de referência no país. Saiu a relação de candidatos-vaga para residência de 2025. E chamou atenção lá nos vários número de vagas, número de candidatos, relação. Nutrologia, formação médica, né? Você tem 4 vagas, se não me falha a memória. Minto. 2 vagas e 4 interessados. 4 interessados. Na USP. No HC, né? Daqui da USP. Tá bom, 2 para 1. Legal, tranquilo. Você vê, por exemplo, ortopedia, acho que está uma relação de 19 para 1. Mas a questão se você compara com o que você estava me falando, cursos, por exemplo, fora do eixo acadêmico. Não querendo dizer fora do eixo acadêmico que não tenha embasamento científico, mas cursos, por exemplo, de grupos privados que não publicam tanto, por assim dizer. Que não publicam tanto ou que não estão literalmente com vínculo atual em uma universidade. Você tem, às vezes, para nutrologia, cursos que têm 500 mil inscritos. E até de instituições particulares, muitas vezes. Né? Sim. Aí a pergunta é, por que isso? Muito provavelmente porque a formação clássica, vamos chamar assim, uma residência médica, são 2 anos de curso de nutrologia. Você vai aprender lá como calcular exatamente a dieta interal para um paciente em cuidado paliativo, final de vida, por exemplo. E em geral o mercado e os médicos que estão querendo entrar no mercado de nutrologia não necessariamente vão usar isso na sua prática clínica. Eles vão usar o quê? Como melhorar uma pessoa que está querendo começar a correr e está tendo dor no joelho, como melhorar a dieta dela. Não é uma nutrologia hospitalar. Não precisa de 2 anos. Não. E a internet, ou o maior acesso, uma maior democratização à produção e também ao acesso de informação,
permite que você tenha a entrega de um produto para um público que precisava desse produto e não tinha até então. Então isso eu acho muito bacana. A gente pode eventualmente discutir a qualificação técnica do curso ou não, mas aí cada um tem que olhar... Mas de fato aconteceu uma coisa que para mim, assim, analisando modelos de negócio em saúde no país, o que você está me dizendo a gente está dando acesso a um profissional que antes não existia. Então, existe uma população com uma demanda represada que agora está tendo acesso, independente da qualidade desses profissionais, está tendo acesso a um nutrólogo de alguma forma para atenderem e resolverem algumas dores que aqui estão envolvidas, né? E o que eu sempre falo se você quer investir em saúde de alguma forma no país e quer ter sucesso, uma possibilidade maior de sucesso, você vai ter que investir em acesso, porque a gente ainda é um país pobre, um país que tem dificuldade de pagar essa conta de saúde e que acesso ao especialista e acesso a um serviço mínimo de saúde ele ainda não existia. E agora está com o excesso de médicos e a necessidade de procurar outras formas de exercer a medicina, você também está proporcionando acesso a um monte de coisas que nem existia, tipo genética médica, por exemplo. Tem um monte de gente que está fazendo o curso, está começando a dar seus pitacos em genética médica sem ser especialista, mas tem mercado. Tem muito, né? E você barateia de uma certa forma, né? Esse é o acesso, isso você quer dizer com acesso também, né? Quantidade e preço, né? Agora, com relação à própria formação, acho que a internet para o próprio paciente foi bom também. Perfeito. Muito bom. Eu vejo alguns colegas que às vezes falam, poxa, né, acabei de citar também aqui, né, o paciente já vem com alguma informação que algumas vezes vem da internet, né, mas se a informação é boa ou não, isso é outra questão, né? Mas vem mais preparado. E, por exemplo, eu que faço coisas que eu cuido de problemas que que tendem a ser crônicos e em algum momento talvez precisem de cirurgia. Um paciente que tem mais informação de base tende a conseguir cuidar de si melhor e acompanhar uma proposta de tratamento que às vezes é um pouquinho mais sofisticada, envolvendo dieta, falando de ortopedia, não ortopedia raiz, né? Sim. Ortopedia mais moderna, vamos chamar assim, não vou falar de ortopedia Nutella. Mas sim, para muitas das condições que se transformam em condições crônicas ou degenerativas, elas acabam caindo para os mesmos pilares de coisas a serem resolvidas. Dieta, estilo de vida. Você precisa de uma pessoa um pouquinho mais orientada e com certeza a internet ajuda nisso. Seja por canais de mídia escrita, vlog, as informações estão aí. Aplicativos, né? Eu estava até, por conta da Talent Match, estava pesquisando algumas vagas em empresas de tecnologia e a gente vê uma miríade de novas aplicações e novos aplicativos e acompanhamentos de serviço. Assim, vi um aplicativo de uma multinacional americana que eles estão tentando entrar no país, no qual eles têm todo um programa de fisioterapia para você tentar evitar cirurgias ortopédicas no fim do dia. Né? Então, eles até tentando uma lógica junto com operadoras, junto para você acrescentar esse serviço de acompanhamento digital desse paciente que tem musculatura para fortalecer. Tem uma educação em saúde para ser ensinado a como lidar com aquela condição, para que no fim do dia você evite colocar uma prótese de 50, 80, 150, 300 mil reais nesse paciente. Né? E se você eventualmente precisar colocar, tem um ponto importante, da importância agora puxando a sardinha para físio, você precisa pôr uma prótese, qualquer articulação. Se você não tem uma boa estrutura neuromuscular, não é só músculo. A cirurgia tem outra neuromuscular, qualidade, né? É a capacidade da pessoa ter via proprioceptoras que fala,
contrai o bíceps e o bíceps contrai. Você tem um músculo forte, mas uma via fraca, vamos dizer assim, a funcionalidade fica ruim. Mesmo que você faça a prótese mais bonita do mundo, tecnicamente, aquela de livro. E aí o PROM, e talvez até o PRAM, fica ruim. Né? O desfecho relatado pelo paciente. Então, a reabilitação depende muito mais do paciente do que do fisioterapeuta. E eu, particularmente, acredito que aí entra a importância do paciente e das pessoas em geral entenderem. Esse é o principal ponto no que eu quis dizer com relação a o paciente já vir mais preparado para esse tratamento mais refinado. Se você escreve, toma esse remédio, vá fazer físio, costuma haver uma postura das pessoas em, tá bom, eu vou ter uma participação passiva. O ativo vai ser tomar um remédio e me deslocar até a físio. A ideia é de que todo mundo só quer uma cápsula milagrosa para resolver o seu problema. E precisa, obviamente, por exemplo, eu tenho uma tendinite do ombro. Isso é um clássico. Tenho uma tendinite no ombro. E o aplicativo ajuda para isso, né? Isso que eu estou querendo dizer. Tenho uma tendinite no ombro. Tá bom, você vai fazer físio. Só que você faz a físio, é comum os pacientes vão lá, então você vai vir 2 vezes na físio. Vai as 2 vezes, e tem, ou o fisioterapeuta não dá a tarefa de casa, ou se dá, o paciente não faz porque entende que a físio é só 2 vezes por semana, aquelas 2 horas na semana. Aí o resultado vem de forma lesmítica. Então, se você tem, por exemplo, um aplicativo, você tem um wearable, onde a equipe e o próprio paciente consegue ver de uma forma gamificada o seu progresso, consegue melhorar. Às vezes não é nem... gamificado é um bom exemplo, mas você estender a sua presença a um mundo não físico, né? Porque de vez em quando você só consegue ser presente na vida do teu paciente estando frente a frente com ele. Quando você está coletando dados o tempo todo, você está presente, mas não presente fisicamente. Você está ali coletando dados, coletando informações, coletando maneiras de ser mais efetivo no tratamento desse paciente, para que o resultado final seja satisfatório para você como médico, mas principalmente para que esse paciente tenha um resultado em qualidade de vida superior ou dentro ou melhor que as expectativas que ele tinha no início, o pré-tratamento, né? Eu acho que o digital, eu acho que é essa avenida que a gente tem para trabalhar, é a quantidade de informações que não são captadas e a quantidade de informações que ainda não são comunicadas, né? Do médico para o paciente, do paciente para o médico, e para que a gente tenha talvez até uma, não sei se tem escrito sobre isso, mas uma relação médico-paciente digital ou omnichannel aqui de alguma maneira. É muito legal tentar entregar isso. A gente consegue, por exemplo, sem ter uma ferramenta já pronta, você literalmente conseguindo, durante a consulta, mostrar mais imagem, gráfico de evolução médio. Não é só no desenho na caneta em cima do receituário. Isso não faz sentido. Não, você pode se utilizar até abre o Google e começa a puxar. A minha experiência com tentar aumentar um pouco a interatividade do paciente mostra que esse caminho é frutífero. Você costuma ver os pacientes engajando mais no tratamento e até não somente o engajamento, mas tendo um pouquinho mais de consciência do que pode ou não ser possível com o tratamento. Então, melhorar a expectativa, né? Alinhar a expectativa. Muito interessante você falar isso, porque eu fiz parte eu fui fazer uma formação em bioética entre 2014 e 2016. Eu era professor da PUC Paraná, no campus de Londrina, e meu professor era um dos grandes nomes da bioética. Meu professor não, o diretor da faculdade, o Dr. Siqueira,
Ele era um dos grandes nomes da bioética clínica até então no país. E eu desenvolvi uma pesquisa. O meu questionamento ele aconteceu na época que surgiu a Academia Médica, lá em 2012, que era como que seria a relação médico-paciente em tempos de Dr. Google, né? E isso virou a pesquisa do meu mestrado, que infelizmente não defendi essa tese, mas eu coletei todos os dados. Eu tive 1.600 respostas de médicos sobre qual era o impacto do Dr. Google nas consultas no dia a dia. E talvez seja até interessante a gente fazer isso de novo. Quem sabe até entregar esses dados para você, para que essa pesquisa continue de alguma forma. Mas uma das coisas que a gente tentava entender é o quanto que isso melhorava a relação médico-paciente, ou piorava, e o quanto que isso aumentava ou diminuía o tempo de consulta. Um paciente empoderado de suas... A partir da ótica do médico, né? A partir da ótica do médico. Então, como que aqueles 1.600 médicos viam um paciente contestador, um paciente mais empoderado, um paciente mais estruturado em termos de... Estruturado talvez não seja a palavra, mas com mais informações, mesmo que elas fossem erradas, mas com mais informações. Porque, assim, o que a gente via é que os detratores de uma relação médico-paciente em tempos de Dr. Google, eles não... E aqui, gente, não estou falando nenhum estudo publicado, tá? Os dados estão lá e realmente eu quero alguém que dê continuidade a isso. Mas a gente via que os detratores eles estavam ainda muito nessa ótica que você falou antes dos anos 2000. Do tipo, a minha experiência eu sei o que eu estou falando, e a literatura médica, principalmente americana, vem com aquela clássica Doctor knows best. O médico sabe de tudo. O médico sabe o que eu preciso. Então não conteste o médico, não, pelo menos essa era a cultura, talvez que os meus pais, os nossos pais vieram, tipo, essa é a pessoa que estudou para estar falando com você o que você precisa. E o que acontece nessa lógica da internet entregar coisas boas, coisas ruins, mas entregar informação, fake news ou não, ela empodera o paciente. E nisso você vê duas situações. Ou você considera essa informação, pelo menos a literatura colocava isso, ou você considera o que esse paciente está trazendo para você, e aí você tem uma chance de conexão grande com esse paciente. Perfeito. Ou você cancela. E ao cancelar, você vai ser cancelado como emissor das informações. Eu vejo que, na realidade, o relacionamento médico-paciente, como você já relatou, veio caminhando numa evolução. Antes, um paternalismo. Total. Agora, talvez, com médicos não preparados para lidar com pacientes mais empoderados, e aí realmente não importa se bem empoderados ou com mau empoderamento em termos de qualidade. Empoderados eles são, mas o problema eles são empoderados do quê? Que tipo de arma que eles têm? Que tipo de qualidade. Aí cabe ao médico, ou profissional de saúde também, isso serve para qualquer outro profissional de saúde, saber lidar com esse perfil e com essa situação. É um solo já preparado, vamos falar assim. E talvez com a formação médica prévia, onde você tinha a ideia de que eu vou falar, eles vão dar bênção e acabou, né? Vão dar amém e acabou. Aí não vai funcionar. Agora você precisa de um relacionamento. Ouvir. Uma das coisas que, assim, eu olhando eu me apaixonei por comunicação médica desde muito cedo, né? Desde que eu estava na faculdade. E uma das coisas que eu acho mais estranhas cara, como é que a gente, como profissão, como entidade, ser médico, entrou num caminho de Doctor knows best, sendo que todo ensinamento semiológico que você teve, propedêutico, que eu tive, que assim esperamos que todos nós tivemos como médicos, e não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assim, a semiotécnica é uma semiotécnica inclusiva.
A lógica é você ouvir o paciente, você entender da onde vem. Exemplo clássico. Saber qual que é a profissão do paciente. Você é encanador? Então vamos explicar o sistema circulatório como um sistema de tubos e como com dinâmica de fluidos, que a gente pode ser super complexo ou de uma forma que ele possa entender. E aí eu fico tentando entender. Cara, a teoria ela é a mesma e talvez a gente nem precise mudar a teoria semiológica que a gente aprendeu lá com o Porto, por exemplo. Não, usar a mesma, né? É a mesma, mas usar o que foi escrito. Como é que a gente parou de usar o que foi escrito? Eu não tenho... eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que eu realmente fico buscando perguntas para que possam clarear um pouquinho mais do porquê que a gente construiu um caminho de distanciamento da sociedade, de um profissional mais distanciado da sociedade como um todo, mais egocêntrico, mas muitas vezes menos conectado com o paciente, não conseguindo ensinar o que está no livro dentro das faculdades, pelo menos para a maioria dos colegas, pelo menos é a impressão que eu tenho, nada que é ciência, tá, gente? A gente não está falando de dados, né? Mas é uma coisa só sensível. E trazendo esse dilema aqui para você, a gente ia falar, não, nem vamos trazer casca de banana para essa conversa, mas é que está numa lógica que são questionamentos que quanto mais a gente ventilar, eu acho que mais possibilidade de a gente ter algum caminho. Eu concordo com você, essa pergunta, né, essa dúvida, ela faz sentido. Só que eu acho que a gente poderia separar, para facilitar a análise, em duas coisas. Uma é o perfil do médico quando vai entregar a conduta. Porque eu entendo que talvez um médico, partindo do pressuposto que é bem formado, que faz a semiologia direitinho, que ouve o paciente, tem um ponto de contato que é quando ele fala o que tem que fazer, e talvez aí, nesse momento, um paciente empoderado, talvez empoderado com uma informação divergente da que ele está querendo fazer, haja conflito. Isso é uma coisa. A outra, que eu acho que é o que você talvez mais colocou agora, é fazer o básico bem feito, mas que não é feito. Arroz e feijão é uma delícia se for bem feito. E por muitas razões, eu acho. Aí é por malformação pessoal, do tipo berço, empatia. O profissional médico, o médico, ele em tese é uma carreira que você tem que ter muitas qualidades e o seu estilo tem que ser muito mais de cuidador, e quem cuida costuma ter que ouvir mais, ser mais acolhedor. Então isso eventualmente é algo que com modelos, aí a gente talvez volte para falar sobre o mercado. A gente vai voltar em valor e vai voltar em mercado. Você pega alguns lugares que em tese no mercado de capitais é visto como, nossa, que sucesso, mas você vê que o modelo de entrega do serviço da consulta, por exemplo, é uma consulta a cada 6 minutos, 10 minutos. Como que um profissional médico, mesmo bem formado, consegue fazer tudo que tem que fazer de um jeito correto tecnicamente? Então esses desafios, e aí eu vou trazer aqui uma experiência pessoal. Durante a faculdade de medicina aqui na USP, e eu acredito que isso seja para a época que eu estudei, que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, isso era a média para todas as faculdades. Você tinha o professor explicando direitinho como tem que fazer desse jeito, né? Checklist. Você aprende a parte técnica. Não tem tanto conversa sobre soft skills, né? Já. E quando eu terminei a faculdade, que foi em 2004, eu fui servir, como um ortopedista costuma fazer, por N razões, mas eu fui servir um ano aeronáutica. Eu servi em São José dos Campos, no CTA, Centro Técnico Aeroespacial. Lá, basicamente, eu fui em busca de uma experiência em clínica geral, fora da residência, né, não ir direto, e fora de uma cidade grande como São Paulo. Isso é libertador. Experiência de vida, né? Deixa eu ver como que é uma cidade média.
Porque eu cresci, eu sou de São Paulo, mas eu, filho de engenheiro, eu cresci em uma cidade pequena até os 14, Guaratinguetá. Então eu sabia como que era uma cidade de 100 mil habitantes, sabia como era uma cidade com 11 milhões de habitantes, pô, como que é uma cidade com... 1 milhão, talvez. 1 milhão, né? A época devia ter 900 mil. Tá bom, fui para São José. E voltando, bom, trabalho tranquilo, atendimento lá em hospital, no pronto-socorro, aluna do ITA, soldado, militares, parentes de militares. Experiência legal. Meu pai deve assim. ter ficado maravilhado, né? Um engenheiro, meu filho tá mais perto do ITA Tá mais do que eu perto já do que tive na minha antes. vida inteira. Mas aí quando eu fui para ortopedia, ele falou, ufa, puxou para engenharia engenharia de novo. E aí eu tive um choque de realidade que nem mesmo na faculdade, ao longo da faculdade, no internato, no Hospital das Clínicas, eu tinha experimentado. Que é como era antes. Eu sei que depois a Comissão de Residência Médica Nacional mudou todas as regras, mas escala de trabalho de um R1 em especialidade clínico-cirúrgica 100 horas por semana. muito puxado, né? Teve situações de eu entrar, e aí óbvio, o chefe da residência não queria saber, tem que a escala, tem que ter alguém aí na escala. Começava a visita 2 horas da manhã. Não, mas eu cheguei a ter, pensando em plantão, eu cheguei a ficar 120 horas seguidas dentro do plantão. Como R1, tinha mais 2 R1, tinha mais 2 R2, tinha mais 1 R3, mas são 120 horas dentro do hospital. Tudo que você queria era só perfurar um osso lá, mas não, tinha lá 120 horas. 120 horas. Isso não pode ser assim. Mas o ponto que faz a gente perder os soft skills, o ponto que eu tive de experiência ruim no R1 foi, em alguns estágios, 1 ou 2 residentes para cuidar de 70 pacientes internados, né, no estágio de trauma do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. E não tinha como não ser dessa forma, considerando como o serviço estava montado. Me deu muita cancha? Pra caramba. O problema é que você fica brutalizado. Você não tem tempo pra... Mecanizado, né? Brutalizado mesmo. Tipo, a pessoa tá lá com uma questão que faria qualquer um chorar, você não chora. Você fala, cara, é um número, pau. Mas tudo bem. Vira pro R2, e eu percebi isso no R2. Você tem menos trabalho físico, porque aí tem um R1 para tocar o barco. Alguns do meu grupo de residência continuaram no mecanicista e no brutal. Não fez o downgrade aqui. Não fez o switch. Eu fiz o switch. N razões. Depois eu posso parar para pensar o porquê, mas aconteceu. A maioria depois, com o passar do tempo, fez esse switch. Deixou de ser brutalizado e voltou. E o interessante é que depois eu fui entender que, na realidade, essa organização... E eu não tive tantos R2 e R3 fazendo isso para ficar claro quando eu era R1. Ou se fizeram, eu não percebi. Que, na realidade, é um time. O R1 é o tocador, o R2 é o pasteurizador das coisas, resolve um errinho ali que o R1 cometeu tal. Controle de qualidade. Controle de qualidade. E o R3 ele é o estrategista, pensando em plantão, até mesmo dentro de um grupo. E eu depois, cara, como R3, nunca ouvi isso dessa forma. Fui perceber que, porque é um time, né? É uma mini empresa. Tá cuidando do outro, entre aspas. E você muda. É muito interessante isso. Você muda a cada bimestre. Você, obviamente, o teu parceiro de R1 continua. Pelo menos na escala que a gente tinha. Mas depois, quando você muda de estágio de mão, como R2, por exemplo, e vai para o estágio de pé, você muda os seus R3 e os seus R1. E vice-versa. Se você está no R3, está passando no estágio de pé, quando você vai para o joelho, você não está mais com os mesmos R1 e R2. Então você fica mudando o time. Começa com outras experiências, outras pessoas, outras práticas. E você, em tese, tem uma possibilidade muito grande, né, de poder criar repertório, tanto em trabalho colaborativo, quanto também na hora que você está como R1, como você cuida do paciente, como R2, o teu papel muda e como você vai cuidar do paciente. Eu lembro que o R1 era direto com o paciente, burocra. O R2 já um olhar mais para familiares e também o paciente.
E o R3 era mais ligar os pontos com assistente, ver se está tudo certo, se a conduta está correta, e um ajuste fino ali na conversa com o paciente. Eu, como R3, eu me lembro em quase todos os estágios de me ver me pondo, me esforçando em fazer o acolhimento do paciente. Até porque nessa fase eu já pensava muito mais em investir meu tempo, logo que eu me formasse, em ir para assistência, no consultório particular. Então eu precisava disso. Só que eu percebi que lá para trás, nem todos consigam fazer essa jornada durante a residência, de entender esse refino de que você precisa, quando está com o paciente, você vai ter que adequar discurso para o background do paciente. Adequar discurso e forma de approach de acordo com o que ele te traz. Às vezes ele pega e fala, cara, você está errado. E você sabe que você não está tão errado quanto ele acha que você está errado. Sim. Como sair dessa sem ter conflito? E isso você vai ganhando tempo. Muitos pegam e falam assim, cara, eu não preciso disso, eu que mando na relação, vai ter que fazer isso. Se não quiser, tchau. O médico, no caso. O médico. E eu acho que hoje em dia, com a internet trazendo mais empoderamento, informação, a gente como médico vai ter que ter capacidade de lidar com isso. Não tem mais essa do tipo, não, meu tratamento vai ser desse jeito, quer, não quer. Mesmo que você, de uma certa forma, entenda, esse paciente não é para mim. Mas eu acho que você precisa ter soft skills, a gente falou bastante disso, para levar isso de um jeito adequado, como o tecnicamente mais capacitado da relação, entendeu? Mas sabe uma coisa que eu refleti enquanto você falava? Eu acho que a academia médica foi me levando a desenvolver algumas coisas. Uma das questões foi o Talent Match, que depois de várias percepções é o que a gente desenvolveu para entregar mais valor, mais propósito, mais significado para o médico. Mas antes da gente chegar na proposta do Talent Match, a gente tinha uma visão de pirâmide de Maslow. Né? Pirâmide de Maslow, para quem não conhece, são hierarquias de valores que fazem a pessoa chegar até um processo de autorrealização. Né? Então, o que você precisa ter para ser alguém que autorrealizado ou realizado profissionalmente, pessoalmente, com uma boa qualidade de vida. E uma das reflexões que me ocorreram ao longo do tempo foi que para você atingir isso, você precisava de sorte. Sorte de ter uma capacidade de poder entrar numa faculdade que nem você entrou, ou que nem as outras pessoas entraram, de ter um staff que vai com a tua cara e que te ajuda efetivamente a fazer esses questionamentos que você trouxe aqui. Sorte de não ter ninguém te boicotando enquanto você está fazendo o teu dia a dia, descobrindo as coisas que você gosta, que você não gosta, de ter um superior, alguém mais experiente, que não vai só te manter na sombra dele para ele continuar ganhando dinheiro. E também a sorte de, no fim do dia, você ter uma rede de apoio, seja de familiares ou não familiares, que considera o ser humano que você é. O que você precisa, quais são as suas necessidades, quais são as dificuldades que você está tendo, quais são os caminhos que você está trilhando, de uma maneira muito conectada. Porque não é só sobre ser um médico, não é sobre ser um ortopedista. Falava esses dias, ser ortopedista, especialista em ombro e cotovelo, não é você. Essa é a sua opção de laboral. Você se desenvolveu. Essas escolhas levaram você a uma especialização. Carreira é uma coisa completamente diferente. Completamente. Você pode ter a carreira que você quiser ou se preparar para ter, independente da especialização que você faz. Independentemente da época e do mundo adulta, que você está. Exato. Você pode desligar botões e colocar e ligar coisas ao longo do tempo. Então, assim,
a gente tem que diminuir esses espaços para sorte, né? Por acaso. Sorte eu não estou falando de bem ou mal, é só o acaso se expressando na vida das pessoas. E eu acho super interessante você trazer essas questões, essa consciência de time que você traz para essa conversa, e que para mim fica cada vez mais claro do porquê que você está empreendendo em alguma coisa tão difícil, tão complexa quanto o valor em saúde, dentro da ortopedia. Então, gente, a gente se conhece há super pouco tempo, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp, numa conversa maluca, e conectou simplesmente pela linha empreendedora que você está seguindo, mas eu acho que principalmente esse tesão de descobrir uma coisa não descoberta, que eu acho que é isso que falta muitas vezes para a maioria de nós como médicos, né? A gente vai até uma parte descobrindo muito e depois um flat. Nossa, perfeito. Descobrindo muito, dúvida, ganhou o canudo, entre aspas. Ruim essa expressão. Qual canudo, né? É o canudo da formação, da residência e... Aí depois flat. E continuou com aquela ideia do tipo, não, a parte técnica é essa, o bem feito é esse, e só sei fazer desse jeito as coisas. Vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E só sabe ganhar dinheiro de um jeito, né? Entre aspas. Aí a gente vai entrar em papo de empreendedorismo mesmo, que é vender hora. Sim. A minha jornada em empreendedorismo continua, né? Às vezes é bonito de ouvir, não, minha jornada foi essa até que eu cheguei ao sucesso. O sucesso é contínuo, é o aprendizado. A cada hora você tentando resolver um problema. Sim. Então, há bastante tempo eu, junto com meus colegas e amigos que trabalham já comigo há bastante tempo, também ortopedistas, a gente percebia dificuldades e problemas dentro da jornada para cuidar de problemas ortopédicos em hospital. A gente começou daí. Então, o nosso grupo, o Grupo Joint, a gente começou a entregar padronização em uma coisa que é meio bagunçada. Tá. Né? Independentemente do hospital. Você tem, às vezes, hospitais mais estruturados, com mais governança própria, mas mesmo esses, a relação entre hospital e médico, ortopedista, prestador de serviço, é uma relação que acaba sendo muito superficial. O ortopedista tem que trazer volume próprio e o hospital dá alguns benefícios, seja que traga algum ganho financeiro, como porta de retaguarda, ambulatório para a equipe, cirurgia com uma tabela mais, melhor, então, mais recheada, ou benefícios do tipo estaciona dentro do hospital. Dentro do centro cirúrgico. Né? Você guarda o carro na sala 1. E eu entendo que a nossa visão é de que muitas vezes, por essa relação ser meio superficial, a entrega do serviço, que é o que importa, que é a entrega do serviço médico para o paciente, ela fica fadada a variáveis que nem o hospital controla e às vezes o próprio médico acha que controla, mas não controla, porque ele pega e fala, vou fazer a melhor cirurgia com esse plano cirúrgico para esse paciente que eu atendi, que é do hospital. E aí, por uma questão que ele não controla, não pode, tem um pacote aqui que você não vai poder fazer essa técnica. E aí ele não consegue entregar. E aí fica cada um batendo cabeça. O hospital querendo não agredir a operadora e conseguir o faturamento necessário para ter um DRE positivo no final, lucro. Uhum. O médico querendo atuar da melhor maneira que ele entende que precisa para aquele caso, e às vezes ele não está imbuído de informações de custo-eficácia, não é algo do dia a dia, é só o que é mais eficaz, não o que é custo-eficácia. É diferente ele isso. Nem se pergunta, né? Ele normalmente não faz essa relação. Ele
Até pela lógica industrial que a gente tem dentro da medicina, você vai usar o melhor. Isso. O melhor é o que eu... E basicamente o melhor é o... É o mais caro. É o mais caro, mas... Será? O melhor é o mais caro e o aparelho que você aprendeu. Então veio uma indústria e te pagou o curso utilizando aquela prótese, logo aquela prótese é a melhor. E até existe, isso é verdade, existe, se na sua mão, com aquela técnica, o resultado é bom, é porque você está mais treinado naquilo. Sim. Então a visão que o Grupo Joint tem, e a gente estamos nas fraldas ainda, né? A gente tem praticamente 2 anos de história, estamos começando a ficar mais estruturado agora. Quantas pessoas são hoje no grupo? Somos em 12, Tá. tudo ortopedista, e o Grupo Joint já presta serviço para 4 hospitais na cidade de São Paulo. Tudo em ortopedia. E a gente coleta dados de pré-operatório, pós-operatório, dados que o médico faz o input nos nossos sistemas e dados que o próprio paciente, né, o próprio paciente relata. Né? E a ideia disso é que a gente consiga ter a coleta de dados, que é o mínimo necessário para você tentar pôr alguma coisa baseada em evidência e custo-eficácia. E aí a gente tem que ir além, a gente precisa... E aí que está o desafio. Estamos nas fraldas porque estamos na fase de sentar à mesa com todos os stakeholders. Hospital, operadora, grupo. E aí que entra o maior desafio dessa primeira etapa. Que a primeira etapa é, vamos fazer um negócio legal juntos? Boa parte dos hospitais com os quais a gente tem contato se interessam, acham legal. As operadoras também se interessam, acham legal. Só que o problema é que a gente volta a bater de frente com os interesses finais lá. O médico quer qualidade para trabalhar, quer grana, o hospital precisa de grana e não tomar glosa da operadora, e a operadora não quer perder dinheiro. E nesse meio tem o paciente, que é o foco de todos, e não necessariamente às vezes a gente está fazendo o melhor para ele. Às vezes o que é mais barato para a operadora dá margem para o hospital e não necessariamente paga bem o médico, não necessariamente está entregando o melhor desfecho para o paciente a longo prazo. Parece simples, tão simples, não. fácil. Não é simples. Iniciativas no mundo existem várias, pouquíssimas conseguiram sair do papel. A gente tem alguns exemplos de... aí a gente está falando de sistema, né? Não adianta você... Não pensar só numa clínica fazendo a coisa, né? Não é uma coisa um grupo singular. Isolado. Não. Não é eu faço grupo. BBHC. Todo Nós mundo fazemos, junto. Exatamente. A gente tem exemplos disso acontecendo aqui no estado de São Paulo, numa clínica oftalmológica perto de Campinas. A gente tem uma clínica na Alemanha que faz uro-oncologia. Esse é o exemplo mais famoso de BBHC da Martini Clinic, né? E a gente tem algumas iniciativas de organizações mundiais, como a ISHON, para tentar colocar um script de como você padronizar o cuidado, né? Coleta de dado, transparência de dados, porque não adianta você coletar e bota ali no bolso e falar, não, tá tudo bem. Não adianta. Então, assim, a ideia de empreender nisso daí não tem fim, porque cada hora vai ser um problema. O problema hoje, de uma certa forma, é a gente tentar achar uma solução que seja economicamente viável para todo mundo que está participando do jogo. E tentar achar uma solução, um sistema modelado, e vai ser, para cada hospital vai ser um modelo. Você vai ter um hospital funcionando de um jeito, outro hospital funcionando de outro. Algumas operadoras que são de seguro, outras que são de autogestão. As dores são diferentes, né? Eu tive contato com alguns projetos já de BBHC aqui no Brasil. Escritórios de valor, de operadoras, de cooperativas, de Unimedes. E algumas já praticando pagamento diferenciado baseado em valor. Por desempenho, né? Por desempenho, por performance. E essa performance correlacionada com o basal. Todo mundo ganha a mesma coisa. E o médico, a equipe que tem o melhor desfecho, melhor desempenho, menor custo e desfecho relatado do paciente, que seria
Prem, Isso, né? pela experiência. Da experiência, o paciente ele tem um plus na remuneração. Não é só o pacotão. Não, Existe o pacotão, mas existe o plus do pacotão. O que é super interessante porque, no fim do dia, esse ecossistema de medicina baseada em valor, de saúde baseada em valor, ele se beneficia como um todo. O paciente se beneficia, a operadora se beneficia. No caso da Unimed, os médicos como um todo se beneficiam, porque é uma cooperativa. Sim. Então todos ali são donos daquela cooperativa. Se sobra mais dinheiro dentro da operadora, ótimo, todo mundo ganha uma divisão melhor. Se tem prejuízo, todo mundo paga. Todo mundo paga. Então, se a lógica é ser mais eficiente e entregar mais valor, todo mundo vai ganhar mais dinheiro na divisão de lucros no fim do dia. Mas é super interessante ver que lá a lógica do Porter, no livrinho dele, acho que é 2006, que saiu 2007, o livro do Porter, até pouquíssimo tempo atrás, na verdade até agora, assim, ela ainda é utópica. Né? A gente não chegou, né? Eu acho que a gente não chegou lá. A gente talvez, de beber da fonte dessa visão utópica, muito teórica, é para isso que servem as utopias. Exato, né? a gente vai chegar a realidades que são melhores do que a atual. Uhum. E o ideal, quando eu digo de uma realidade, é você ter todo mundo ganhando. E às vezes com as relações, dependendo de cidade, dependendo de operador e dependendo de hospital, poucos estão ganhando nessa relação médico, hospital, operadora e paciente. Poucos estão ganhando. Seja às vezes no modelo de medicina privada, onde vai ter muito ganho do médico, do hospital, provavelmente do paciente, porque em geral vai ser um cuidado extremo de acolhimento e até mesmo de recursos para entregar saúde para esse paciente, mas normalmente a operadora está perdendo. Sinistralidade vai para o alto. Se você vai no modelo de Unimed, onde a Unimed é dona do hospital, às vezes o próprio médico que é cooperado está perdendo. Ele sangra, tem muito médico que sangra a cooperativa. E o paciente às vezes perde, né? Quantos casos não conhecemos de experiências ruins relatadas por pacientes nesses modelos de medicina de grupo? Então é difícil, obviamente que são muitas variáveis, porque também tem a idoneidade de todo mundo, porque no final das contas tudo é tocado por gente, e gente às vezes é o pior tipo de ser humano. Gente é o pior tipo de ser humano. Gente, o tipo de ser humano é ótimo. Então se a gente tiver um sistema onde a gente consiga tentar todo mundo ganhar um pouco mais, mas individualmente menos, talvez a coisa rode melhor. E tem que ter competitividade para justamente os melhores serem... mas se existe competitividade, existe mensuração, existem medidas. Isso de dado. Né? A gente precisa de dados, a gente precisa de transparência, a gente está numa cultura que tem dificuldade de ser medida. Né? O médico, são raros... Não são raros. Talvez quem está acostumado com mais pesquisa clínica... Talvez tenha uma capacidade melhor de ser medido. Mas não acho que seja só isso, não. A gente tem aqui estamos construindo esse conceito, mas me parece que, no geral, a gente tem uma baixa confiabilidade entre os stakeholders. O hospital confia pouco no médico, o médico confia pouco no hospital, que ambos não confiam direito na indústria que produz a prótese ou a indústria farmacêutica, e ninguém confia na operadora no fim do dia. Mas assim, a gente tem um jogo que ninguém está confiando em ninguém, onde, se isso existe, todo mundo está perdendo, porque está todo mundo tentando diminuir seu próprio risco, e para você fazer isso, você eleva o teu padrão de negociação, né? Porque você tem que se proteger de alguém que você não confia. Então, e até médicos não confiam no outro médico. Isso daí a gente vê com super frequência. Às vezes da mesma equipe. Da mesma equipe que trabalham juntos, mas
no fim do dia a gente não tem nenhuma segurança psicológica entre pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão envolvidas nessa lógica toda. E não tem como construir uma medicina baseada em valor sem essa segurança psicológica. Como é que vocês, como equipe, como joint, como empresa, como pessoas que se uniram para traçar um propósito conjunto, como é que vocês estão mitigando ou tentando ver esses problemas de baixa confiança? Essa pergunta é difícil de responder. A ainda não está pronta. Porque, como eu disse, atualmente a gente resolve essa questão pelo relacionamento próximo que os 12 temos. Mas a gente tem uma estrutura empresarial por trás. Então não é um grupo de médicos. O grupo Joint tem uma estrutura tem uma estrutura organizacional, inclusive com profissionais não médicos, dando suporte para que tudo saia como deveria estar saindo. Então, escalas, divisão de horários, de responsabilidades, as cobranças não são feitas entre si. Existe um time administrativo que faz muitas das coisas que eventualmente poderiam trazer dúvida ou falta de confiabilidade entre parceiros médicos. Então o médico acaba ficando com a parte técnica, com a parte de entregar o serviço para o paciente mesmo. Tá? Poderia te dizer que essa é a primeira coisa, a fase que a gente está da empresa, a gente resolve essa questão dessa forma, com uma estrutura e uma organização empresarial. Além do fato de todos termos, nos conhecermos há bastante tempo e todo mundo, e aí é o segundo ponto que eu acredito que qualquer empresa que está saindo do papel, ela começa com uma cultura ideal e a cultura vai sendo amadurecida, e acho que o ponto para a gente ter lá na frente, né, eu diria quando a gente tiver com 5 anos para frente, a gente vai acabar se pautando para ter mais confiabilidade entre a equipe através de uma cultura sólida. Né? Nossa, sensacional. Frases batidas, né? A cultura come o café frases batidas, a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu acredito nisso, cara. Não, mas é evidente. A estratégia ela precisa existir, obviamente, não me entendam mal, mas se você não sabe como você deve ir, aonde você decidiu pela estratégia ir, e o como é a cultura mesmo, tá? Não pensando, obviamente, às vezes você pode falar, não, mas você vai saber como você vai através da estratégia. O papel aceita tudo. É a forma, tipo, eu vou agir dessa forma, somos isso e continuaremos sendo isso, entregando desse jeito. É que você constrói, né? Não é um negócio top-down. Obviamente você até põe os pilares de uma cultura, mas você tem que demonstrar. As lideranças dentro de um grupo tem que demonstrar, cara, a gente vai agir desse jeito. E aí todo mundo começa a entender, não, pô, e tem gente que às vezes fala, essa cultura não é pra mim. E tá tudo bem. E aí o grupo vai ficando cada vez mais homogêneo. E consequentemente, confiando um no outro. Essa é a forma que eu particularmente vejo. Sensacional, sensacional. E realmente assim, vocês como grupo de ortopedia, eu acho que em todas as áreas, mas acho que a ortopedia tem bastante disso, né? Principalmente quando a gente está falando com próteses e órteses no geral, a gente tem um custo elevado de uma cirurgia, por assim dizer, e não depende só de vocês. Você trouxe essa questão da performance nutricional do paciente, o performance status que ele está no momento cirúrgico que você tem, de você preparar adequadamente esse paciente. E eu lembro quando eu estava na faculdade, lá na faculdade evangélica, um dos grupos tinha recém contratado uma clínica para manejar os pacientes no pós-operatório. Uma pessoa que era especialista em medicina interna, né? Legal. O ortopedista não sabe lidar. Não, parafuso, perfurador, serra,
vamos trazer para uma coisa mais física, né? Não... Que é mole corta, o que é duro serra. Não, e assim, eu lembro do coisa. Você tem que a parte da fisiologia, você tem que imaginar que as coisas acontecem, né? Tipo, uma bomba só de potássio, imagina um negócio, uma maquininha, botando sódio para dentro, tirando potássio para fora da célula e assim por diante. Na ortopedia não, o negócio é físico, ele obedece gravidade, obedece trigonometria e é isso aí. Você tem que traçar, pegar o esquadro e fazer o teu planejamento cirúrgico muitas vezes na mão e volta para matemática básica, para trigonometria para poder fazer isso. Então trazer outros profissionais muitas vezes é necessário. Para atingir valor, performance num paciente que depende de questões fisiológicas, do retorno à homeostase, no mínimo, como é que vocês estão fazendo isso como grupo, como essa coisa, olhar para outros profissionais assistenciais, não ortopedistas, para entregar cada vez mais valor, mais um PROM e um PREM mais próximo do ideal, já que o ideal não é possível, mas pelo menos mais próximo, mirando esse ideal? O cuidado multidisciplinar. Dentro do grupo, né, dentro da empresa, a gente tem só ortopedista, mas a gente tem profissionais parceiros que prestam serviços para cada uma das subespecialidades médicas e também outras áreas de saúde. Né? Uhum. Então, atualmente, como a gente é descentralizado, a gente não tem uma clínica própria e nem é o objetivo, nós prestamos serviço dentro dos hospitais com o intuito de entregar uma melhor qualidade técnica, né, para vários setores dentro dos hospitais. Cada um tem uma contratação com a gente. E aí, obviamente, a gente acaba usando ou a estrutura já do próprio hospital ou parceiros externos quando o hospital não tem. É muito importante que, e na maior parte das vezes, os hospitais já têm isso organizado, né? Então já tem ou um esquema de retaguarda, a depender se é um paciente que está internado, precisando, por exemplo, de um geriatra ou de um nefro. Mas de bate-pronto, é normal a gente não cuidar de pacientes apenas o ortopedista. Né? Depende, obviamente, do caso. Né? Uma epicondilite, se você vai fazer uma cirurgia, você vai precisar do anestesista e do fisioterapeuta dentro da jornada de cuidado e uma avaliação pré-operatória simples, que não necessariamente precisa de um cardiologista se o paciente for rígido. Agora, às vezes você vai fazer uma prótese de ombro num paciente que já tem quase 90 anos de idade, uma série de doenças de base, ou o próprio médico do paciente entra na jogada, mas aí você tem que ligar, e aí a gente tem linhas de cuidado, dependendo do diagnóstico. Então, para prótese, tem desde o pré-operatório, quanto o intraoperatório, a parte de internação e o pós-internação, a gente tem linhas montadas com a participação de cada um. E às vezes até a participação de instrumentador que é responsável para checar a logística. Você falou sobre OPME, né? Beleza. Você entrou certinho na CME, aquela OPME. Não podemos depender só do hospital. Porque o hospital é um hospital geral. Sim. Às vezes você vê lá, não, tá bom, você parou a caixa errada. Não, o instrumentador do nosso time tem como atribuição, e isso está dentro da linha de cuidado do paciente. Só que o paciente nem percebe e o hospital também nem percebe. Olha que loucura que você está me trazendo. Assim. Você precisa falar, não, olha, porque o hospital, em tese, para quem não entende como é que funciona o fluxo de agendamento cirúrgico, o hospital, você faz lá um documento, pede a cirurgia com uma série de materiais de alto custo, consignados e específicos, ortopédicos, que uma empresa externa ao hospital, que é a distribuidora da prótese, vai entregar. O hospital, que tem a central de material, ele vai pedir o que você definiu, só que eles não são ultra especializados nisso. Então, o nosso time tem um instrumentador que, junto com... que conhece a tua cirurgia. Conhece tudo. Junto com a empresa e com o pessoal do hospital, faz a triangulação para não dar problema. O PME,
Você falou, acho que nos últimos 5 minutos, 2 palavras importantes. OPME, né, as empresas, e risco. Né? Uhum. A gente esqueceu na nossa conversa o 5º elemento, principalmente a ortopedia, que é o fabricante ou o distribuidor Sim. do implante. Que do custo de algo, quando a gente fala de algo cirúrgico em ortopedia, do custo de uma internação, praticamente metade do custo vai ser implante. E essas... Dependendo do que a gente está falando. E esse player, até então, ficava lá, sussa, tranquilo, falando para o operador, o preço é esse. Paga aí. E hoje em dia a gente vê algumas iniciativas de marcas globais que tem compliance, que é um problema histórico grave na indústria de saúde. Tem compliance, trazendo inclusive fábrica para dentro do Brasil, que vai diminuir custo de importação, para justamente sentar na mesa falando de risk share. Tá bom, vamos lá. Tem um caso de manguito rotador, lesão de tendão do ombro. Tá bom, planejei usar 3 âncoras. Só que entre o planejamento e a ressonância, que é muito exata, costuma dar, até você efetivamente estar lá com o artroscópio dentro do ombro, fazendo o reparo, eita, preciso de uma 4ª âncora. Se você está no modelo atual, normal, em que se não está autorizada a 4ª âncora, esquece, ou se você não está no hospital premium, um plano premium, onde, tá bom, você só justifica e o plano vai pagar, esquece, você não vai ter a 4ª âncora, se vira para fazer uma lesão que no momento que você está no intraoperatório, viu que precisa de mais do que você pediu, se vira. Vai fazer no Vicryl mesmo, na raça e isso aí. Aí o que acontece? A indústria começa a sentar na mesa, e a gente já participou de algumas conversas como técnico, na mesa o hospital, a operadora e a indústria, para fazer um modelo de risk share, onde todo mundo vai dividir um pouco do risco de uma saúde populacional. Então tá bom, em 100 manguitos que eu faço num ano, e a média que a gente tem histórico é de usar 3 âncoras, resolve 80%, né, Pareto, dos casos, tá bom. Se eu, num caso, usei uma, e lá na frente eu precisar usar 5, você vai ter um bônus. Cara, eu não posso olhar, o hospital e o operador não podem olhar o caso individualmente como, putz, esse aqui deu ruim, tá tendo que usar mais, eu não vou ter prejuízo, não vou usar. E os casos que lá atrás usou menos? E é isso que é personalização, né? Porque one size does not fits all, né? Tipo, não existe mais um tamanho único de uma cirurgia para todo mundo, né? A gente não tinha capacidade de coleta de dados antes, por isso que a gente tinha que falar, não, todo mundo vai ter pacote de 3 âncoras, se você usar mais, você se ferrou e vai pagar do teu bolso. Né? Os pacotes que você falou são ferramentas comerciais, mas que usavam o Pareto e muito crus, que as operadoras desceram goela abaixo nos hospitais e acaba cerceando um pouco a capacidade de você resolver alguns problemas mais complexos. Um exemplo clássico, você faz esses pacotões, e eu estou falando de... Eu não vou citar nomes de operadoras e nem de empresas, mas tem grandes seguradoras em São Paulo, em grandes hospitais de São Paulo, que você não consegue fazer um reparo de uma sutura de menisco no joelho. Esquece. Não faz. Não faz. Você vai fazer no esquema SUS, com Vicryl, agulha gelco, 1 milhão de cicatrizes. Funciona, mas você aumenta a morbidade da cirurgia, porque você faz mais incisões. Você poder ter lá equipamento mais moderno para poder fazer uma cirurgia em 30 minutos, você substitui por uma técnica que vai ter muito mais corte e 2 horas de cirurgia. Mais tempo de garrote, dor maior no pós-operatório. Aí entra as diversas variáveis para custo-eficácia. Tá bom, todo mundo precisa de um device que custa R$3.000 para poder dar a sutura do menisco em 1 minuto, com um gatilhozinho? Não. Mas tem gente que precisa. Sim. Então os pacotes às vezes trazem essa, tipo, não tem como usar. Por quê? Porque não cabe no valor do pacote. Porque é por valor, né? Sim. Cara, sensacional, assim, é realmente uma... E eu acho que o que vocês estão fazendo, ele vai se proliferar em diversas especialidades médicas, né? Eu já conheço alguma, eu acho que vale o bench, tá?
empresas de nefrologia que estão olhando para negociações baseadas em valor junto com operadoras, e gente que está fazendo várias unidades em vários lugares do Brasil, já acharam um método e estão achando um método de expansão também Brasil afora, alguns cases bem interessantes mesmo, de testar. No fim do dia é sobre isso que a gente está falando. Quando eu comecei a trabalhar com inovação aberta, acho que 2016 mais ou menos, você falar em testagem dentro de medicina é um absurdo. Não, porque a gente não pode testar, é o paciente na ponta. Né? E talvez alguém que esteja ouvindo a gente agora, ouvindo eu falar que isso não é um absurdo, ele vai falar, é um absurdo sim, você está errado, Fernando, você não sabe de nada. E assim, eu já ouvi das coisas mais grotescas possíveis quando eu falo de, sim, a gente tem um espaço para teste de forma não científica, mas segura. Tem. Porque a gente está falando de modelos de pagamento, modelos de entrega de valor, modelos de respeito ao cliente, respeito ao paciente, de melhoria da conveniência. Conveniência eu acho que é uma palavra muito chave aqui. Conveniência entre você e todos os teus clientes ou stakeholders aqui, né? Você, para o hospital que contrata teu serviço, você é cliente do hospital, o hospital é teu cliente. A operadora que contrata os teus serviços, ela é sua cliente nisso. E você também é cliente dela, porque você vai... Sim. Então, assim, você tem muito espaço, e eu acho que é isso que você está validando, mesmo um bebê ainda como empresa de 2 anos, mas não só a sua, mas a gente tem muito espaço para tentar modificar tudo isso. Eu acho que a gente passou por uma... Acho não. A gente passa ainda por um período de muita fragmentação do sistema. Então a gente vai ter especialista no pé esquerdo, na joanete do pé esquerdo e na joanete do pé direito. E ainda eu acho que a gente vai produzir mais fragmentação, mas ao mesmo tempo a gente está vendo iniciativas como a de vocês de tentar sistematizar, trazer clareza, trazer transparência, para que a gente possa ter um compartilhamento de risco entre os diversos atores dentro dessa lógica, mas que no fim do dia tem um objetivo, que é entregar qualidade de vida ou maior proximidade de um retorno de uma função que aquele paciente tinha antes de um agravo. E o ideal a um custo mais acessível. Esse é outro ponto. Nenhuma nova tecnologia até esse momento entrega um menor custo. Talvez ela entregue mais qualidade, pelo menos é isso que cientificamente vem comprovado no manual do uso daquela tecnologia, mas nunca ela é mais barata em termos de recursos financeiros do que a tecnologia anterior. A medicina ela difere das outras áreas de evolução tecnológica. Na agricultura, se você comprar uma colheitadeira de $1 milhão e você tinha uma de $500 mil, você vai colher 5 vezes mais e isso, no fim da linha, vai valer mais a pena. Diminuição de custo. Na medicina a gente não tem isso claro. Vocês conseguem... Você está tentando trazer essa clareza de alguma forma como grupo? Ou esse é um dos objetivos? Ou então, talvez seja... Talvez não descobrimos ainda qual que é. Ainda não é, porque existe um problema quando você está na mesa, aí é de ordem prática. Quando você está na mesa conversando, você até pode falar sobre custo-eficácia, só que quem está na mesa pode ficar muito atraído só pela palavra custo. E a gente entra naquele problema de desequilíbrio, onde você só está querendo olhar para uma coisa e não para o conjunto da coisa. O custo ele vai obviamente acabar sendo menor, não porque você está usando algo mais barato, mas porque você está entregando uma sequência de ações para o cuidado do paciente, seja ações de diagnóstico, ou de tratamento, ou de reabilitação, de um jeito mais inteligente e com o recurso certo para aquele caso. Você até pode, por exemplo, numa cirurgia, e normalmente a operadora olha só a parte hospitalar, né? Porque é onde está a conta maior. O resto é difícil de calcular. E os trabalhos
as metodologias de custo-eficácia, elas são difíceis de serem validadas justamente porque você vai ter maior controle, ou se você tem toda a cadeia, e aí a gente vai pensar em empresas que são de saúde vertical, que daí eles têm tudo na mão, desde a consulta até perda de oportunidade do paciente, se eventualmente eles conseguem ter esses dados. Mas se olha só para a parte hospitalar, o custo de, por exemplo, um implante X, ele salta muito aos olhos. E às vezes no conjunto da linha de cuidado, o implante às vezes mais caro dentro da fase hospitalar, ele pode trazer melhor desfecho e, consequentemente, para o conjunto da obra, menor custo. É difícil estudar isso para poder chegar a uma conclusão. E a gente nem tem tempo para estudar isso, né? A gente quer o resultado agora, Sim. não é um resultado a longo prazo. E aí, parceiros que tenham uma visão de longo prazo, e aí eu já cheguei a citar operadoras de autogestão, costumam ter a vida daquele paciente um tempo de vida maior dentro da operadora. O beneficiário ele não sai porque aumentou o preço por 25% de aumento de inflação. Sim. Como acontece em seguro-saúde. Né? Você deve ter amigos, ou você mesmo deve fazer, às vezes, de ter que ficar trocando. Né? Na UOB a gente consegue ver, são 10 milhões de vidas que a gente tem dentro do sistema. A gente consegue ver claramente o benefício de você fazer um investimento e você consegue ver ROI desse investimento ao longo do tempo. Mas nada é assim, nada tem resultado de 1 ano. Todo 4, 5 anos a partir da intervenção. E o que é interessante é assim, antes para fazer um estudo desse a gente precisava ir lá para Pelotas, encomendar um estudo populacional prospectivo, que era o que a Universidade Federal de Pelotas faz muito bem, reconhecidamente no Brasil, para daqui a 5 anos a gente ter algum tipo de resultado. Hoje a tecnologia permite a gente a fazer essa regressão de dados para poder entender se uma atividade foi benéfica para todo mundo em termos de... E hoje você está falando de tecnologia, inteligência artificial, machine learning... E captação de dados. Captação e higienização de dados. Principalmente higienização, porque, cara, 7 mil hospitais, mais de 50 mil prestadores no geral, você ter uma isonomia no input do dado é muito difícil. Muito difícil. Você falou bem, né? Higienização de dados. A gente montando lá o nosso sistema de coleta, né? Dentro do nosso prontuário. Ou você coleta limpo ou você vai ter que limpar. Exato. Então, e aí vem o desafio de quem está na ponta lá colocando o dado, que é o médico. O médico, em geral, por conta do esquema de trabalho, às vezes põe nas coxas. Então você tem que fazer de um jeito que fique fácil para ele não ter a desculpa de que não era fácil. Então tá bom, você só vai escrever o número aqui, ó. Tava em 30 graus a rotação externa. Mas tem 50 externa. Campos para preencher no prontuário. Então, os desafios de como a gente vai fazer a coleta, já que a gente veio para isso, então a gente está nesse momento construindo as nossas ferramentas, né? Já temos algumas sendo coletadas, alguns dados sendo coletados, mas a gente já percebeu que com os novos contratos, com os novos hospitais que estão entrando, a gente vai precisar de mais coisa. Tem algumas pessoas para apresentar, o pessoal da Nestec lá do Santa Catarina, o Diógenes, tem uma lógica de coleta de dados pelo viés do anestesista, no tempo perioperatório, é bem legal também. Eu vejo a experiência num dos hospitais que a gente opera muito, a Nestec entrou como parceira. E aí tem o tablet deles lá dentro, que o anestesista vai lá, coloca. O Diógenes, depois você dá uma força para a Academia Médica, viu? Muito legal a empresa dele. Super legal. E é uma pessoa que busca trazer essa questão de quantificação de dados e qualidade do dado na coleta, né? Cássio, a gente chegou no nosso tempo, tem mais 1 milhão de coisas para conversar contigo aqui, tanto empreendedorismo.
Tinham planos da gente fazer essa conversa aqui de tentar entender quem que era o Cássio pai, quem que era o Cássio familiar mesmo, sem essa armadura que às vezes acaba sendo o nosso jaleco. Pra gente aqui na Academia Médica é super importante isso. Mas querendo ou não, a gente tangenciou essas coisas do tipo, você falou muito claro e muito objetivo, que te traz motivação para continuar se esmerando, tendo outras lógicas de busca pelo significado. Talvez um dia já tenha sido paciente, só o paciente, hoje é uma saúde populacional, daqui a pouco entrega de medicina baseada em valor, e assim a gente vai evoluindo. Cara, obrigado. Eu que agradeço pela tua presença e pelo aceite desse desafio de fazer uma conversa aberta, sem roteiro. A gente combinou um roteiro aqui antes que não é que foi totalmente contrário, mas a gente fez, e eu acho que cumpriu o nosso roteiro de diferentes formas, mas sem uma linha mestre guiando a gente aqui. Foi um bate-papo muito legal. Eu espero que quem está em casa ouvindo ou no e carro, assistindo, né? Em casa, esperando o anestesista dar conta de anestesiar o paciente. Você está no centro cirúrgico esperando a tua sala liberar, eu acho que é um bom... Eu espero que quem está vendo ou ouvindo tenha gostado. Obrigado pelo convite, em dividir aí um pouquinho das minhas ideias e a minha visão, um pouquinho da minha experiência. Continue aí firme com o propósito da Academia Médica e também de todos os outros empreendimentos que você já me mostrou, que eu achei que são muito legais. Pessoal, acompanhem a Academia Médica, sigam ela nas redes sociais, acompanhem, contribuam aí com ideias. Deixa suas redes sociais também, pessoal, seguir você e a Joint. Perfeito. Pode seguir o Cássio, porque a Joint ainda não tem rede social, tem só está site. No Cássio, tá O site da Joint é grupojoint.com.br. Não tem rede social ainda. E o Cássio no Instagram, @Cássio Trevisani, no LinkedIn é Cássio Trevisani também. Em qualquer lugar, Cássio Trevisani. Exato. E esse foi mais um episódio da Academia Médica Podcast. A gente se vê no próximo. Até mais. Valeu, gente.